Bom dia! Bom dia! Vamos começar a última aula de álgebra. Então vamos, sim, por que não? Vamos voltar um pouco, pensar num modo algébrico. E o que eu quero ver é um assuntinho que é bastante importante e aplica em todas as coisas algébricas que a gente já tem visto. E eu quero começar lembrando um pouco o que seria um subgrupo de um grupo, rapidinho, que é alguém? Davi? Não? Certo, ele é fechado por todas as operações, então um subconjunto, a ideia é que começa com uma álgebra, nesse caso, no meu exemplo, foi um grupo, e aqui são definidas várias operações unárias, binárias, sei lá o quê, e eu começo com um certo subconjunto dele, e a ideia é que eu vou chamar ele de subconjunto, se é somente se ele é fechado. Eu falei o quê? Certo, ele é um subconjunto e eu vou chamar ele de subgrupo. Na verdade, eu queria falar subcoiso, né? Subcoiso. Porque o coiso pode ser várias coisas. Pode ser grupo, monoide, reticulado, que a gente estudou agora. E a ideia é que, se essa coisa é realmente fechada por todas as operações, eu vou chamar ela de subcoiso. Tá? A gente viu isso no contexto dos grupos. Só que a partir disso, logo depois de definir o que seria um subgrupo, a gente viu o que seria um subgrupo gerado por um subconjunto. E nesse caso, a ideia é que você começa com um subconjunto mesmo do teu mundo e ele possivelmente não é fechado. E a ideia é o que fazer nesse caso. E a ideia era qual? A gente mostrar que é fechado? Não, porque talvez não é fechado. Vamos considerar que ele não é fechado. Então, estou começando com um subconjunto arbitrário e eu quero chegar em um subcoiso que vai merecer o nome subcoiso gerado por aquele subconjunto. Davi está descrevendo a abordagem bottom-up, certo? Vou ficar aqui dentro, vou ficar operar, vou pegar esses dois caras, vou ter, sei lá, duas operações binárias, vamos ver. Então, vou operar, talvez uma ficou dentro, outra ficou fora. Ok, essa que ficou fora, eu vou precisar incluir no meu subconjuntinho e fazer isso para todas as operações e tudo mais. Essa seria a abordagem bottom-up. E a top-down foi, eu quero ver a coleção de todos os subcoisos que abraçam esse cara, que incluem esse cara como, contém, na verdade, esse cara como subconjunto. Então, talvez tem esse seria talvez um subcoiso, talvez esse seria um subcoiso. Com certeza tem pelo menos um, porque se eu me preocupar com a interseção de uma família de conjuntos, pode dar problema, dependendo de como eu trabalho. E qual seria um subcoiso garantido, que é superconjunto do subconjunto que eu tenho? A interseção de todos. Não, calma. O próprio coiso universal aqui, certo? Ele é um subcoiso, com certeza ele é um superconjunto disso e tudo mais. Para ganhar o que o Gustavo falou, eu vou precisar garantir, se eu quero ganhar essa abordagem gratuitamente, sei lá, se eu quero que essa abordagem fique gratuita realmente, eu preciso confirmar que intersetando até coleções arbitrárias, não apenas binárias, intersetando subcoisos, ganham subcoisos, certo? E a gente fez isso nos grupos, a gente não fez isso, acho, em alguma outra coisa. E talvez foi numa prova, eu acho que caiu fazer uma coisa equivalente a monoide. Sim, caiu na prova para as monoides. Sim, Isaac? Teve uma coisa agora que era para quando a gente estava querendo construir os naturais, que a gente teve que mostrar que a interseção de todos os infinitos... Todos os indutivos eram indutivos. O que sobre isso? Não era essa a pergunta, não? Se a gente tinha feito alguma coisa parecida também em outro lugar? Sim, só que lá a gente não visualizou isso como se fosse um subcoiso. Podemos fazer isso, na verdade, e talvez vamos chegar a fazer isso hoje, dependendo do tempo. Quando a gente encerrar essa, voltar para conjuntos de relações, se dar tempo. Ok, agora queria ver isso um pouco nos reticulados. E a ideia seria, eu vou desenhar um reticulado, vou pegar um subconjunto dele e vamos tentar achar qual seria o subreticulado gerado por ele. Então, o reticulado que quero desenhar vai ser esse cubinho aqui.
E agora vamos ver quem vou botar aqui dentro mesmo. Eu vou ter esse também, e esse também, e esse também, e esse também. Então aqui tem quantos membros meu? Tem 1, 2, 3... Não um cubo, não? Se vocês acham que isso não é um cubo, temos problema. É um cubo perfeito. Ok, e eu vou botar... esse seria mais reticulado. Dá para entender o que... Espero que dá para entender quando eu falo que seja ele esse reticulado. Certo? Esse é o raça diagrama do L. E já que estou nessa disciplina, é óbvio que estou considerando que o reticulado é uma álgebra. Então, qual a estrutura dele? Sim, tá. Essa convenção vamos abandonar desde já, ok? Vai ter um join e um meet. Ok? E vou começar com um subconjuntinho dele. Então, vamos dizer, se eu começar com esse carinha aqui. Agora, durante a nossa primeira abordagem de grupos, quando a gente estava falando de subgrupo, existia a possibilidade de falar, ok, subgrupo é um subconjunto, onde se eu olhar para ele, ele é um grupo também. Acho que isso ficou um pouco no coração e tentei enfatizar que seria uma maneira enganadora, essa é melhor falar sobre fechado, sobre operações e tudo mais. Primeiramente, as operações não iam ser as mesmas, a gente precisa fazer restrições. E agora, a gente tem sobre reticulados, sabemos que, mesmo que definir isso como álgebra, querendo ou não, eu posso definir uma ordem nele, vamos lembrar todos, como posso definir essa ordem? X, mit, y é igual? Não, x, certo? Ou você poderia pegar aqui x join y igual a y, ok. E isso não é certos que gozam dessa propriedade de ter essa relação, certo? Não, todos têm, posso definir e eles vão ganhar essa coisa. Não vai entrar na estrutura, ok? Vai ser definida. E o interessante é que temos esses dois caminhos e a gente viu que espero que vocês encontraram isso, não tinha tempo para ver o Zulip hoje, vi que tinha umas coisas no Order Theory, mas não sei se alguém abordou isso. Mas a ideia é que se você definir agora a partir das operações algébricas, se você definir a ordem, e agora a partir dessa ordem você perguntar qual é o supremo do A e B, e qual é o mit de A e B, esse vai ser esse cara aqui, e esse vai ser esse cara aqui. A ideia é, então, se você pegar essa ordem aqui e definir a partir dela duas novas operações, supostamente novas, na verdade não vão ser novas, vão ser essas. E o contrário também. Então, temos esse lema para conectar o mundo algébrico e o mundo de ordem também. E isso significa que eu tenho ferramentas, mesmo com o trabalho da álgebra, vocês perceberam isso bastante, posso utilizar ferramentas de ordem e vice-versa, certo? Ok, espero que tudo que falei está bem entendível, especialmente hoje que é dia de prova sobre esses assuntos, mas se eu começar agora com essa o que eu quero falar aqui, esse reticulado, sim. Ok, e perguntar, será que ele é esse reticulado, certo? Eu vou pegar esse subconjunto dele, vamos chamar ele de, sei lá, A, ou A é a coisa vermelha. E agora quero ver, primeiramente quero ver se ele é um subreticulado desse cara lá. Não, por que não? Não tem supremo. Não tem o quê? Quem não tem supremo? Você juntar aqueles dois e estão na ponta do seu. Ok, gostei da maneira que Gustavo respondeu, porque é a maneira exatamente que eu não queria ouvir a resposta, e é bom ter o exemplo. Ele falou, olha, esses caras não têm supremo. Esses caras têm mit? Tem. Mas se eu falar assim, esses caras não têm supremo, significa que eu estou focando na ordem. Faz sentido o que eu estou falando? Ele falou, esses dois caras, ele falou, eles não têm supremo. Se você fala, esses dois caras não têm supremo, significa que você está pensando numa certa ordem. E você está procurando todos os upper bounds deles e tudo mais, blá, blá. Qual seria a maneira melhor para dar essa frase, hein? O join deles, certo? Que você pode chamar de supremo, não é questão de trocar o join por supremo, certo? Mas você está falando o join deles ficou fora. Isso significa que você entende que você mora nesse mundo aqui e você tem operações, e se eu joinar esses dois caras, ficou fora. Se eu mitar esses dois caras, não tem problema, ele está dentro. Se eu mitar esses dois caras, quem é o mit desses dois?
o de baixo. Desses dois, o de baixo, os joins, o de cima. Agora, se pegar esses dois e aumentar, ele está dentro. Se pegar esses dois e joinar, ele está fora. Então, já sei que isso não vai ser um subreticulado. Sim, pode falar. Eu achei que quando o Gustavo falou isso, Ele quis dizer essa coisa. Provavelmente ele vai afirmar isso também. Mas falei. Porque, tipo, ele estava dizendo que não tem supremo, e aí, tipo, exatamente para aquele vermelhão da esquerda, aquele para a direita, deveria ter um cara ali que é o supremo dos dois, mas não tem. E aí, tipo, e outra coisa, falar isso que está fora também já não tem uma visão de ordem, porque a gente está vendo o diagrama RAS. Um segundo. Tá. Eu vou continuar discordando, porque quando eu falo não tem supremo, significa que meu trabalho é achar se por acaso tem algum supremo. Essa atividade é diferente de ver se o join deles, que eu sei que tem porque eu estou num reticulado, ficou dentro ou fora. Faz sentido essa coisa? Se eu falar, quero ver se essa coisa tem supremo, eu vou começar a falar, ok, qual é o conjunto que eu estou considerando para ver se tem supremo e tudo mais. Inclusive, o conjunto que eu estou considerando para ver se tem supremo ou não tem nada a ver com isso. É apenas esse conjuntinho aqui. Se eu ver isso, então, como se eu focar na ordem, que parece pela a frase de Gustavo que ele está focando na ordem, é como se eu perguntei se esse conjunto é um reticulado. A resposta dele está certa. Esse conjunto é um reticulado? Não. Por que não? Porque eu consigo achar aqui um subconjuntinho que falta pelo menos uma das coisas que não deveria faltar. Nesse caso, eu consigo achar esses dois caras fora join. E nesse caso, que eu estou discutindo aqui, eu posso cobrar ele porque eu entendi pela maneira que ele falou que ele olhou isso de uma maneira errada, mas deu sorte também. Porque se eu olhar nisso como uma subordem, vamos dizer assim, um subposet, e eu perguntar agora, ei, você é reticulado? Ele vai falar só não. E aqui também, como subreticulado, eu ia falar que essa coisa não é, só que o motivo aqui, olha, faltou o join. Aqui ia ser, ei, esses caras aqui não têm join. Faz sentido? Estamos bugados ainda? Tem alguma? Ok. Antes de continuar lá, para conversar com vocês sobre isso, seria bom eu tentar dar um exemplo. Eu vou dar esse exemplo. Então, vamos dizer que eu tenho esse carinha aqui. Eu acho que eu consegui. E a pergunta é, se eu pegar... Esse é o meu látice inicial. Okay? Ele é um látice... certo, tem joins, tem mitos, pelo que é óbvio. Agora, se eu olhar nesse subconjuntinho dele... e olhar na maneira de Gustavo, eu ver isso como uma certa ordem, ele é um látice, a coisa vermelha? Na maneira de Gustavo? Certo. Consegue achar alguém que não tem supremo? Se você se limitar nas coisas vermelhas, você vai pegar esse, obviamente, e você vai perguntar, ok, qual é o supremo deles? É esse cara aqui. Certo? Porque se eu ver isso como um subconjunto que herdou, é assim a palavra? Herdou? Sim. Herdou. Então, se eu ver essa coisa como subconjunto do original, que herdou sua ordem, a ordem restrita aqui dentro, ele qual a raça dele, na verdade? A raça dele é apenas essa coisa aqui, né? Então, eu ia falar que essa coisa é um subreticulado, blá, blá. Só que não é, porque o que eu quero aqui realmente é que ele é fechado pelas operações, e esse cara não é fechado pelas operações. Porque o join desses caras, quais operações? Do meu original, né? Então, o join desses caras é esse cara aqui, e está faltando. Certo? Então, mas essa é uma entendido bem comum que queria ver aqui. Ok? Entendemos essa parte, então? Ok, cuidado com essa coisa. Por isso, estava falando desde a época dos grupos que é melhor não pegar a ideia, vou ver esse subconjunto, vou olhar, será que você é um grupo? E se ele falar sim, vou chamar ele de subgrupo. Não, melhor dar um foco mais assim, uma abordagem mais guiada. E então, qual seria o processo agora de começar a fazer essa coisa e achar qual seria o subgrupo gerado por A? Que eu poderia denotar de novo assim? Gostaria de saber qual seria o subgrupo gerado por A. O que eu deveria fazer aqui? Uma abordagem... Ok. Existe sempre a abordagem mais matemática no sentido de apenas matemática, que seria, ok, top-down, certo? Pega a coleção de todos os caras, interseta e pronto.
Mas, se você quer implementar isso, se eu perguntar para vocês achar essa coisa, ninguém vai calcular todos os superconjuntos dele, confirmar para cada um deles, para jogar fora aqueles que não são subreticulados, depois pegar esse bocado de conjuntos, intersetar e falar, esse aqui é o resultado. Qual seria, sim, computacionalmente não vale nem a pau. Então a ideia seria começar bottom-up, começar com essa coisa que você tem e iterar um processo até chegar, esse processo você pode pensar como se fosse a melhoria da coisa que eu tenho e procurar achar no final das contas o que é desse processo. O que é fechado? Como é? O que é fechado? A ideia seria um belo dia você chegar num... Se houver esse processo como uma operação, certo? Que pega subconjuntos, na verdade, porque não são subreticulados, se retorna subconjuntos. Isaac? Eu ia falar a mesma coisa. Fixed point, sim. Estou procurando um fixed point dessa coisa, porque fixed point significa o quê? Que aquela coisa que eu peguei, eu retornei a mesma coisa. Isso só pode acontecer porque ela já estava boa. Porque a ideia é que eu sou o processo que melhora as coisas, então chega uma coisa, adiciona uma coisa, vamos de novo. Então, no final das contas, a ideia seria se eu consigo achar um fixed point. E não um fixed point qualquer, porque aqui dá para entender que se eu esquecer um pouco essa ideia e falar vou jogar nesse processo de melhorar, vou jogar o conjunto todo, ele vai retornar o quê? O conjunto todo. E esse é um fixed point também. Então, nesse caso, nessa abordagem que estou falando, não preciso apenas um fixed point, mas seria o menor fixed point no sentido. Um fixed point com menos informação que tem, porque aqui entrou demais. Como é? Melhor falar o menor. Tem esse nome mesmo, least fixed point. A gente vai ver muito dessas coisas para quem vai acabar pegando a disciplina de semântica semestre que vem. Mas, para esse assunto, vamos encerrar aqui. Vamos voltar agora a como seria esse processo. Então, quem adicionaria aqui? Quem eu preciso adicionar? Eu vou pegar todas as combinações, vou pegar todas as operações, que são duas, joinar, aumentar e ver quem está fora. Então, vou pegar, sei lá, esses dois caras, joinando está de boas, mas esses dois caras, mitando está de boa, joinando não está. Certo? Então, esse cara aqui vai entrar. Ok? Quem mais vai entrar? Ainda estou apenas... O que está na minha mesa para melhorar é apenas a coisa vermelha, então não quero olhar nesse ainda, certo? Preciso adicionar alguma outra coisa? Não, ok. E agora? Agora que eu adicionei esse cara, é como se eu, na verdade, vou pintar talvez esse cara vermelho. Não, na verdade não. Vamos deixar ele azul. E agora estou olhando a coisa que é vermelha e azul e eu tenho suficiente cores, acho. Sim. E aí, quem mais vai entrar aqui? Vai entrar alguém mais? Não. Sim, droga, né? Eu gostaria de entrar um pouco mais também. Sim, vai entrar ou... Não vai entrar, realmente. Aqui parou, certo? Mas vocês podem imaginar que se eu tivesse desenhado uma coisa talvez melhor... Vamos lá. Poderia adicionar no início, talvez... Adição da direita desse. Por exemplo, vamos começar com outro agora. Vamos começar com esse cara. Ok? Quem vai entrar agora no nível azul, que é o primeiro dia? Esse cara vai entrar porque ele é o join deles, certo? Quem mais vai entrar? Esses dois, certo? Quem mais vai entrar? O do meio com o da direita, não, o meet do da direita. O meet dele? Com aquele outro de baixo. Com esse, qual o meet deles? Esse, ele precisa já virar azul nessa fase. Tem mais nessa fase? Acho que não. Ok, mas agora entraram novos caras, preciso repetir o processo, certo? Vamos repetir esse processo. Será que tem outros para entrar agora? O azul do meio ou da ponta da direita. Quem é? Esse cara aqui? Peraí, o azul, esse cara? Se eu... Não. Não. Tem alguém faltando agora ou não? Tem um só lugar. Qual é o join do mais da esquerda? O join de quem? Esse aí. Com quem? Mais da direita. O join de... Qual é o join desses dois caras? O azul, nesse caso, certo? Porque quais são os é fácil errar aqui. Quais são os upper bounds desses dois caras? Só o azul, certo? E ele tem um menor membro, é ele mesmo. Então fechou assim tão rápido também? O azul, bota o azul e mais à direita. Esse com quem? Com o da mais à direita, vermelho. O vermelho. Esse? O John é o vermelho e o meet é o azul. Exatamente, eles são comparáveis. Aí não vai conseguir algo mais. Ok, mas enfim, a ideia é que a gente itera isso até dar certo. Agora deu certo realmente no segundo dia. Dá para entender como funciona esse processo? Ok,
Parece então que a gente está começando, estamos no mundo, certo? E talvez tem luzes aqui, onde a gente passa, a gente faz uma cartografia, é assim? Cartografia, ok? Desse mundo. E eu quero chegar num outro conceito que é bem relacionado a isso, que seria qual seria o reticulado livre ou livremente gerado por um certo conjunto A. E agora o A eu considero que é um conjunto. Então não estou nesse mundo, nesse contexto aqui, onde eu tenho já um reticulado dado, o meu universo é um reticulado, todo o meu mundo é um reticulado, e eu começo como subconjuntinho dele, eu começo a procurar coisas. Mas, na verdade, meu mundo inicial é apenas um conjunto, eu não faço ideia nenhuma onde que ele poderia morar. Se a gente não sabe onde é que os elementos desse A moram, a gente tem como aplicar o join e o meet neles? Não, muito boa pergunta, porque não tenho, tecnicamente, já que não tenho lattice, não tenho join nem meet. Então, a ideia seria, vou fazer esse processinho aqui com vocês, acho que vai ser entendível o que eu quero dizer. A ideia seria, ok, começo lá no escuro, eu tenho, vamos dizer que lá tem dois membrinhos. Tenho o 1 e o 2. Ok, o A e o B. Eu vou botar então o A aqui e o B aqui. Eu estou procurando definir um certo reticulado a partir desses dois caras, que sobre eles eu só sei que são membrinhos de um conjunto. Alguém poderia falar, ok, defina então, considera que eles são até iguais e defina que ele é apenas esse reticulado aqui, que é onde o A é igual ao B. Agora eu poderia falar, mas espera aí, ok, eles se não são iguais, agora outra pergunta, quero definir um reticulado, eu não poderia definir esse cara aqui, porque esse cara, o que ele tem? Qual o problema dele? Não, certo, mas poder falar, ok, peraí, vou botar assim. Esse é um reticulado? Certo? Agora, o A e o B iam reclamar, porque eles gostariam de ser livres no novo mundo que eu vou embutir eles. E agora, eles são obrigados de satisfazer certas coisas que têm a ver com reticulados. Por exemplo, o A virou o bottom. Ele vai falar, por que eu vou virar o bottom? Não quero virar o bottom. Certo? E o B talvez não queira virar o top também e tudo mais. Ou, de qualquer forma, o A virou menor ou igual do B. Talvez não foi bottom, certo? Mas ele não gostaria de ser... A ideia, então, é que eu não quero que os membros do meu conjunto ganhem novas propriedades do interesse de reticulados. Se eu estava fazendo esse trabalho em grupos, eu não gostaria dos caras do conjunto original satisfazer coisas interessantes para grupos. Igualdades, na verdade, que envolvem as operações do grupo. Aqui, mesmo se eu esquecer a ordem e olhar nos joins, esses caras acabam agora satisfazendo o A join B igual a B. Que é uma equação, vamos dizer, interessante. Ou top, bottom, eu falei, o menor igual a tudo mais. Então, gostaria de criar um mundo onde não vai prejudicar, vamos pensar que eles são os objetos mais frescurentos que existem. Eles não querem nada, não é o problema que foi bottom, certo? Eles não querem ser nem top, nem menor, nem nada especial. E agora, então, o processo seria... Então, já sei, na verdade, que não posso botar o A e o B, nem o A em cima do B, nem o B em cima do A, porque eles vão reclamar. Então, eu sei que, de qualquer forma, esses dois vão ser incomparáveis onde que eles vão morar. Só que eu preciso achar um reticulado, e esse cara não é um reticulado. E como o Davi falou antes, espera aí, não tenho join and meet, mas a ideia seria inventar. Então, eles com certeza, já que são um reticulado, esses dois caras, eles precisam de um meet, certo? Onde que eu vou desenhar esse meet? Eu vou começar a botar aqui, e quem vai ser o meet deles? Essa é uma dificuldade, talvez um pouco meio de a gente pensar que, na verdade, não preciso falar quem vai ser. Vai ser um cara que eu vou chamar de meet deles. Posso pensar, se vocês gostam, podem pensar que vai ser o string A, meet B, ok? Uma coisa que não vai ser nem o A, nem o B, e uma coisa que vai acabar sendo o... Podemos chamar isso de... essa coisa seria... Posso falar o meet formal desses dois. Agora, formal tem a ideia de...
é apenas a ideia de formar esses dois caras, certo? Então, vou botar esse cara aqui, eu sei que vai ter uma coisa aqui, uma coisa aqui. O que mais vou botar? Eu vou precisar botar o join aqui. Quem vai ser o join? Seria o join formal desses dois caras, certo? A join B. Eu vou precisar botar aqui. E agora? Agora está de boas, né? Então, o que aconteceu aqui é uma coisa parecida aqui, só que estou sem guias. Eu preciso ir lá construindo todas esse reticulado aqui, sem ter uma guia de onde eu posso pisar e onde não. Faz sentido essa verdade? Ok. Vou deixar vocês agora para um minuto, para todo mundo falar para mim qual seria. Isso talvez vai dar um trabalhinho. Qual seria a mesma pergunta, só que quando eu estou procurando ver coisas livremente geradas, eu posso falar, ok, livre, mas, espera aí. Não, eu quero essa coisa ser respeitada também. Então aqui posso dar condições. Isso não é apenas para reticulados, mas para grupos, qualquer coisa. Eu posso falar, ok, pega esse subconjunto e começa a gerar coisas, me dê o que vai ser livremente gerado por isso, mas eu quero que esse cara seja menor que esse cara. Ou sei lá, eu quero que esse cara seja o inverso daquele cara, nos grupos e tudo mais. Então aqui poderia fazer o mesmo desafio, só que falando, olha, no final das contas, eu vou querer que o A é menor ou igual de B. Vamos adicionar mais um membro, C. E sobre o C, nada. Ok? Então o desafio agora seria começar com 3 membros e gerar um reticulado. Não posso falar subreticulado porque sequer existe um reticulado original. Gerar um reticulado a partir desses caras com a restrição que eu quero que essa coisa seja satisfeita. Mas, novamente, se por acaso eu acabar satisfazendo essa coisa também, vai ter briga aqui. Vai falar, não, peraí, por que você me botou aqui e não tinha essa obrigação na especificação, não? Certo? Então a ideia seria o mais livre possível, livre no sentido de... Ok, nesse sentido que estou falando. Você precisa satisfazer isso e nada mais. E tem 3 membros. Sim, Davi, dúvida? Para uma pessoa pedir para colocar uma restrição no reticulado, ela precisaria garantir que aquelas restrições, que existe alguma coisa que satisfaça elas antes de requisitar, não? Por exemplo, sim, ok, um segundo. Pode ser que as restrições que quero acabam sendo inconsistentes. Nesse caso, vou falar, ok, não tem como. Por exemplo, poderia falar, sei lá, o E menor ou igual de B o que eu quero falar mesmo? Num reticulado. E, sei lá, o que eu poderia ter aqui mais? Poderia criar coisas aqui bugadas que nenhum reticulado ia servir. Nesse caso, eu ia falar, não deu certo. Não tem como gerar isso. Eu quero ver então um desenho de como seria o reticulado gerado a partir disso, se eu impor essa restrição que eu falei. Uma pergunta já para ajudar. Essa vai ser um subdesenho do desenho final? sim. Não. Não. Não necessariamente. Talvez, mas não necessariamente. Por que não? Porque pode ter um evento entre eles. Eu não sei que o A vai ser coberto por B, certo? Pode ser que eles vão acabar... Então, pode ser que eu vou acabar começando o desenho mais ou menos assim, sem ser ainda se essa linha vai acabar entrando ou se talvez vai ter outras coisas. De qualquer forma, o A e B precisam acabar sendo comparáveis e o A precisa ser abaixo do B, mas não necessariamente coberto por B. Vamos tentar desenhar isso. Isso é uma dica. Isso é um aviso barra dica, não começar assim, porque se você acha que precisa fazer isso, você pode acabar errando. Isso é dica geral. Entender que essa coisa não significa isso no desenho, certo? Isso, se você tivesse essa restrição, você ia começar com certeza com esse desenho entre o A e o B.
Isso não tem nada a ver com esse assunto. Ou, até que tem um pouco, mas é meta essa coisa que estou falando? Não é meta, não. Tu falou o quê então? Eu não entendi. Então, me lembra um pouco a ideia do flat, que a gente tem um elemento que Aham, coloca um elemento. um flat posset tem essa forma aqui, mas eu não entendi qual a tua pergunta. Parece, se a gente tivesse o contrário, se tivesse o top também, acaba parecendo um pouco com a ideia que a gente está tentando extrair, não sei. Não vou acabar tendo essa imagem aqui. Desenha aí, vai ver. Então, vou ter o A aqui, vou ter um B aqui, eu vou botar o C aqui. Agora, quem mais eu preciso botar? No caso, era A menor que B, não, Obrigado, ok. Já errei. Ok, quem mais preciso botar aqui? O join do B e C, eu sei que vai ser em algum canto por aqui. Precisa, com certeza, dominar o B, dominar o C. Ainda não vou botar as linhas, não sei. O que mais preciso botar? O A e C, eu sei que em algum canto ele vai. Mit. Quem é? O A de C, que não é C. O A join C. Vou botar onde esse cara agora? É o B de C, não é C. Na mesma ordem. Eu preciso o A join C também, não? Então, mas será que não pode ser um que a gente já tem? Eu não entendi. Por que eu não vou precisar o A join C? Porque eu acho que o B de C é o A de C. A partir de que você está referindo? Eu já liguei as coisas aí. Ah, tá. Pois é. Mas assim você obrigou uma coisa que não deveria obrigar, né? Você acabou falando que o A join C? Peraí, você pode inferir, a partir disso, isso foi exercício, a monotonicidade disso, o A join C eu sei que é menor ou igual do B join C, certo? A partir do A menor ou igual de B. Mas, novamente, não sei que ele é coberto, então não posso ligar esse. Não, coberto? Porque se eu botar A join C, certo? E ligar com esse cara, significaria que ele é coberto por ele. Mas eu não sei, não tenho razão para acreditar nisso. Não, não estou dizendo que é ligado, estou dizendo que é o mesmo elemento. Por quê? Sei lá, eu fiz um negócio aqui que parece reticulado para mim e não tem mais vencimento. Mas você acaba... Olha, um segundo. Se você acabar satisfazendo isso, você já tem qual o problema? Você está satisfazendo isso. Certo? Essa é uma equação, então, que não está nas tuas... como é? Nas tuas restrições que você tem aqui para gerar, certo? E também não é consequência delas. Em algum momento, creio que você adicionou uma coisa. Vamos ver, vamos continuar para ver. Por enquanto, pelo menos o A join C precisa ser em algum lugar por aqui. E o que mais precisa ser em algum canto? O B mit C precisa ser em algum canto. Certo? O B join C, o B mit C. Onde que vai ficar agora o B mit C em comparação com o A join C? Quem vai estar abaixo? O PMC está abaixo do... O B mit C está por aqui? Sim. Por quê? Ele tem que ficar pelo menos abaixo do C. O B mit C precisa ser... temos... Eu não sei se alguém viu essa árvore que eu mandei lá para Danilo, onde aconteceu várias vezes disso. Eu tenho que o B mit C, querendo ou não, isso não tem opção, não sou eu que estou brigando, certo? Essa coisa. O B mit C é menor ou igual ao do C, porque o B foi apenas... Desculpa, o C foi apenas mitado com algo, então ele diminuiu. E aqui seria SE maior ou igual do A join C. Por quê? Porque o C foi joinado com algo, então possivelmente ele aumentou. E agora, se eu aplicar a transitividade aqui, eu tenho que esse cara deve ser menor ou igual ao desse, então eu sei que esse cara vai ser... Não sei se vai ser conectado novamente, mas sei que vai ser abaixo disso. Faz sentido essa procura aqui? Ok. O que mais está faltando aqui?
Talvez seria uma ideia boa terminar aqui, para não perder mais tempo. Alguém já completou? Não. Ok, tá. Mas entendemos mais ou menos como funcionou essa ideia? Certo? Ok. Então, agora a pergunta seria como esse processo ia acabar sendo em monoides? A ideia deve ser a mesma, só que eu não estou procurando dessa maneira lá. Eu vou começar com um certo conjuntinho A. Uma pergunta interessante. Vamos ficar nos monoides agora. Se eu começar com um vazio, qual deveria ser o monoide gerado pelo vazio? Faz sentido isso? Sim. Ninguém pode reclamar aqui, porque na verdade nem tem alguém para reclamar, certo? E eu vou gerar esse, que a ideia é o mais econômico que eu consigo, e eu satisfaz também que a ideia que o A é embutido dentro do monoide, é um subconjunto, certo? Do monoide que eu vou definir aqui. O monoide, qual é o monoide que pegou? O singleton, um singleton, certo? Que necessariamente esse carinha aqui vai ser a identidade. Agora, se por acaso eu começar com esse cara aqui, então se eu começar com um singleton, daria certo também fazer essa coisa? Não, ok, então estamos pegando o jeito. Por que não? Não dava para definir que o A é identidade e a operação. Pois é, o A e a... Ele ganha a propriedade de ser. Exatamente. Então, estamos aqui com essa ideia. Não poderia falar que, olha, o gerado por A é o A mesmo junto com uma operação que deixa ele identidade, porque ele ia ganhar uma propriedade e uma igualdade, e ele ia acabar sendo a identidade lá. E essa coisa, com certeza, é uma propriedade monoideal, e ele ia reclamar. Certo? Então, a pergunta seria, um segundo, qual seria, então, o monoide livremente gerado a partir de um certo A? Seria o S2. Seria o quê? S2? Não é grupo, estou falando monoide, certo? Não temos inversos, temos monoide. Eu tenho só uma operação binária e identidade, certo? Uma operação nulária, no caso. Como é? Qual a estrelinha? Muito bem. Espera aí, quero... Não, um segundo, porque eu acho que o que você está falando é certo, mas queria confirmar que você está falando dessa estrelinha. Essa? Não necessariamente essa. Uma estrela que representa a identidade. Ah, tá, então não. Por que não? Vamos lá. Então você está falando que talvez o monoide seria... qual seria uma estrelinha que ia acabar sendo a identidade? Vou chamar ela de 1, ok? E o A. Isso? E quem ia ser a identidade aqui? O 1? E qual ia ser a operação? Sei lá, pega. Ok, mas espera aí, se eu falar concatenação, esse não serve mais. Eu preciso falar um segundo. Para definir a operação, eu preciso falar 4 coisas aqui, porque eu tenho só 2 membros. Preciso falar quanto é 1 vezes 1, quanto é 1 vezes A, quanto é o A vezes 1, e quanto seria o A vezes A. Ok? Em tal forma que qual é o axioma que eu preciso satisfazer? Estou no monoide? Associatividade, nada mais. E essa coisa precisa ser identidade, certo? Então, vamos lá. Qual seria 1? 1? Esse? Esse? Okay. E esse? E qual é o problema que tem aqui? Eu ganhei uma identidade, essa aqui, que está falando que o meu A é tão especial que multiplicando por ele vira a identidade. E ele não quer ser tão especial. Estou brigando uma equação aqui, o A quadrado igual a 1, para esse A. Eu preciso deixar ele livre. A quadrado igual a. Também seria um problema. O mesmo problema. Seria outra igualdade. Eu teria um cara idempotente. O cara falou, cara, eu falei que eu quero ser idempotente aqui. Não, quero ser um cara comum, certo? Eu quero virar uma celebridade, certo? No caso, o A ganha a propriedade de identidade, ou seria inverso? Como é? Sim, só que aqui, na verdade, os inversos não são... não tem inverso operação, mas com a primeira ideia, ele ia acabar sendo o inverso dele mesmo, e isso é uma propriedade interessante. E a outra seria idempotente, ele não quer nenhuma propriedade, nenhuma equação dessas para satisfazer. Mas inverso não faz parte de monoides. É isso que é o problema. Um segundo, a operação de inverso não faz parte de monoide, mas o cara, eu posso falar que se um cara é um inverso ou não. Mesmo no monoide, a frase, esse cara é o inverso dele, faz sentido total. É essa equação. E na verdade, mesmo se a gente não tivesse palavra para isso, o inverso, e talvez ele não poderia falar, ei, eu não falei que eu quero ser inverso, vamos retirar as palavras do vocabulário, eu falei, ei, eu não falei que eu queria que o meu quadrado é a identidade. Certo? Então tem que se preocupar até com
com qualquer equação praticamente, certo? Isaac? Eu acho que poderia ser, tipo, inclui um cara novo que vai ser identidade e aí todas as potências dele. Muito bem. Ou seja, aqui não tem espaço. Não pode ser esse cara uma coisa livremente gerada, porque o A quadrado, não posso obrigar ele a ser nem esse cara, nem esse cara. Então ele vai precisar ser um novo, um objeto novo. Então essa coisa aqui não vai servir. Qual vai acabar sendo o conjunto desse monoide gerado, então, a partir de um síncrono só? O subconjunto gerado por... Não, subconjunto, não, submonoide. Aquele que é o subgrupo gerado por um síncrono. Tu tá... Não, Eu entendi por que você está falando isso. Não necessariamente. Quando a gente estava falando lá de potências, a gente poderia acabar num ciclo também. Essa coisa ia dar certo. Esse seria um grupinho aí. O A quadrado virou a mesma coisa do A elevado a zero. E depois o A3 virou a mesma coisa do A1. Tinha um ciclinho. Aqui eu preciso garantir que não vai ter ciclinho, porque cada ciclinho significa que tem uma igualdade. O que significa ciclinho nas potências? Que você tem A elevado a I igual a elevado a J. Para algum certo I e algum certo J. A gente não vai querer nenhuma igualdade. Então vai ser o que Isaac falou. Vou pegar então uma coisa que eu vou chamar de identidade, ok? E vou pegar esse A e vou pegar aqui mais todas as potências, e essas vou chamar como? Potências... alguém adivinha essa palavra? Formais. Formais significa que o A quadrado não é uma operação, não estou falando que é um valor que eu posso calcular, estou falando que o A, nesse monoide operado com A, vai ser uma coisa que eu vou chamar de A quadrado, ou poderia chamar de AA. Praticamente essa coisa vai acabar sendo o quê? Ou todos os strings feitos por A. E esse cara ia corresponder no string vazio. E esse conjunto a gente denota, por isso perguntei da estrelinha, denota por A estrelinha, certo? Então, se tivesse falado não é essa. E esse é chamado Klein Star, que tem todos os strings feitos pelo alfabeto A. Na verdade, isso poderia ser mais coisas aqui. Então, o que acontece se eu tenho mais membros aqui, não apenas um? Poderia ter até uma infinidade de bichinhos aqui. Qual ia acabar sendo o monoide livremente gerado desse cara? De todas as strings possíveis de A e B. Seria esse, certo? Dúvida até agora? Sim. A gente, no caso, está assumindo que a operação que a gente vai usar é realmente essa concatenação para formar strings. A ideia é que você vai falar, ok, o A, você pode pensar, ok, quem vai ser o A? A vai ser a aplicação desse no A, sem falar um valor que você já conhece. E a ideia é considerar todos eles distintos. Não, então, é porque para dizer que tal coisa é um monoide, a gente precisaria definir essa operação. Eu estou querendo saber se é porque essa operação já definida encaixa muito bem e faz o que a gente quer? Sim. A gente esqueceu de definir. Não, na verdade, com essa ideia de Isaac aqui, eu posso pegar todas as potências formais e serve. Posso interpretar isso como todos os strings, onde o vazio corresponde aqui, mas agora se eu olhar essa coisa que construí aqui, os strings, eu percebo que como monoides eles são o quê? Isômorfos. É o mesmo monoide, entre aspas, mesmo monoide, certo? Então a ideia é que, ok, chama isso como você quiser, talvez chama isso de A elevado, o string A elevado a 2, único, sei lá o que você vai chamar aqui. Outro cara vai trabalhar com strings feitos de A, e outro cara vai acabar com o quê? Com os naturais, certo? São todos esses isômorfos, certo? E todos esses merecem o nome, ou, entre aspas, monoide livremente gerado a partir do A, do Azão, ok? O que vai mudar agora, esse vai ser o último exemplo que eu quero ver agora, se eu mudar de monoide para grupo. Preciso tomar um cuidado com inversos. Porque qual seria o problema de falar que são strings? Aqui eram todos os strings feitos por membros de A. Eu tenho A, por exemplo, eu tenho A, B, C, B, A. Esse vai ser, vamos pegar esse conjuntinho aqui, A, B, C. Se eu estou querendo gerar o monoide livre a partir desse conjunto, esse vai ser um membro dele, certo? A ideia é que é o A operado com B, operado com E. Eu não me preocupo com parênteses, deveria me preocupar normalmente, mas eu não me preocupo por quê?
A associatividade fala que, na verdade, as parênteses, você tem o direito e o dever de não se preocupar, porque essas equações simplistas que tem todas aqui, eles não podem reclamar que eles satisfazem, porque ele está gerando monoide. Então, o ABC, não monoide ainda, o ABC não pode falar, olha, você botou a gente todos no ABC, certo? E a gente não queria isso, porque, olha, eu estou criando um monoide, essa coisa tem que ser associativa. Pode reclamar, não. Mas essas coisas não fizeram parte desses axiomas aqui de monoides, então eles não tinham o direito de reclamar. Então, essa coisa, o que me permite não escrever as parênteses e que me obriga também, é o fato de que eu tenho associatividade num grupo. Se eu fosse num magma, por exemplo, que não teria associatividade, seriam essas coisas todas junto com todas as possíveis arrumações de parênteses como caras distintos. Mas para voltar agora nos grupos, eu preciso tomar um pouco cuidado aqui. E para facilitar a minha vida, eu vou denotar os inversos num grupo, em vez de escrever x menos 1, vou escrever x barra. Por que eu não posso pegar essa coisa aqui e falar que, ok, a mesma ideia de monoide vai servir? Preciso arrumar algo aqui. Está faltando os inversos? Não, mas vou adicionar, vou falar então que são todos os strings feitos não apenas por ABC, mas por A barra, B barra, essa barra também. Qual seria o problema então? Entendemos? A ideia é imitar o que está acontecendo aqui e ver se vai dar certo. Então, se eu falar que o grupo livremente gerado pelo ABC, pelo esse conjunto lá, vai ser todos os strings feitos por escrevendo A's e B's um bocado de vez, não sei o que e uns deles podem ter inversos, e sei lá. Qual seria? Preciso tomar um cuidado aqui, sabe? A gente tem demonstrado que quando a gente inverter um cara, a gente tem a gente inverte todas as... Então não seria um cara, seria um produto. Quando você inverte um produto, você precisa, o inverso passa, mas também a ordem do produto passa, ok? Isso tem a ver com o que eu estou procurando aqui? Fale mais. Se a gente inicialmente disser, o inverso vai ser só pega essa string e barra todo mundo, não vai dar certo isso. Ele teria que ser o flipado da coisa. Tem duas coisas aqui que estão faltando. Primeiramente, alguém ia falar, ok, mas cadê o inverso dele? De toda essa coisa que escrevi. Certo? E você poderia falar, na verdade, são com diversos barramentos que você pode fazer por cima. Isso vai acabar não dando certo. Mas o primeiro problema já acontece quando eu vou escrever aqui. Se eu considerar, então, o A, B, B barra, A barra, C. Vamos pegar esse cara aqui. A. Se eu falar todos os strings feitos por ABC, com os barrinhas que representam o inverso também, essa coisa ia acabar sendo um distinto membro de quem? Não foi o que eu queria aqui. Vou botar mais um B aqui. B. Ok. Não vai acabar sendo distinto do CA. Ok? Se eu falar faça qualquer string, o conjunto são esses strings. Esse string é outro que esse. Concordamos com isso, espero? Mas agora tem um problema. Peraí, se a gente está dizendo que essas coisas vão ser distintas, então o inverso não funciona. É praticamente esse é um problema aqui, certo? Então a gente não define um grupo. Mas esse é o problema. Sim. Então a ideia aqui agora seria introduzir ou uma redação, um processo de cálculo, ou uma relação de equivalência para falar, olha, na verdade, todos esses strings que eu falei, eu gostaria de que esses dois acabam sendo iguais. E uma maneira de fazer isso muito computacional seria a seguinte, é muito fácil de escrever isso, mas definir formalmente dá pouco trabalho. Pega qualquer string que você tem na mesa, desses que eu falei dos iniciais, e procure achar o padrão x barra alfa-vita. E reduza isso para quê? Para alfa-vita. Faça a mesma coisa para o x barra x, vita, e reduza para quê? Para alfa-vita. Ok? Então, se você fizer isso, e considerar que dois strings desses ST são equivalentes se existe um caminho com idas e voltas a partir do C para chegar no T, ou
Você pode falar, vou pegar o fecho reflexivo, simétrico, transitivo dessa coisa que eu estou definindo aqui. Esses caras vão acabar sendo identificados aqui, da mesma classe, e agora você tem realmente descrito qual seria o grupo livremente gerado. Vamos respirar um pouco. Então, no final das contas, o grupo livremente gerado seria o quê? Todas as coisas que você pode formar com produtos, inversos e tudo mais, respeitando apenas as coisas necessárias que você precisa respeitar. Então, se aparecer o x operado com x menos 1, essa parte deve ser E. A gente esqueceu umas coisas aqui. O que a gente esqueceu? Como é? Tem uma redução que está faltando também. Qual? Calma. Tem algo faltando aqui. Identidade. Como escrever isso? Seria... Se eu criar esse é um sisteminha de cálculo aqui, certo? Eu posso computar aqui uma linguagemzinha, vou botar uma coisa na mesa, calcule, ele vai achar algo, certo? Mas ele não vai ter, está faltando regras para capturar a ideia que eu quero. O que eu preciso botar? Alfa 1 Vita, vai para Alfa Vita. Alfa o quê? 1 Vita. Vou escrever isso E, porque a gente escreveu E na maioria da disciplina, certo? Vita, essa seria a identidade do grupo, e esse vai para onde? Alfa Vita. Ok. Faz sentido isso? Ok? Faz sentido para todos? Não, peraí, um segundo. Aqui, No caso, esse juiz não podia mudar para Alfa. eu poderia fazer talvez uma coisa meio econômica, poderia falar, olha, qualquer x barra manda para o E, qualquer x barra x manda para o E, e essa vou precisar. Essa vou precisar, ok? Ok, eu acho que estamos ok com grupos. E agora, em FMC3, onde tem estudo de álgebra universal, muitas dessas ideias, inclusive que a gente viu em álgebra, vão ser generalizadas para ser tratadas de uma forma uniforme, se existe isso. E a mesma coisa, em nível ainda mais, acontece quando a gente estuda a teoria das categorias. Então, uma ideia, e a gente viu um pouco de teorias de categorias aqui, não de álgebra universal. Mas quero falar ainda duas coisas. Uma é como poderia caracterizar essa coisa livre de uma maneira que não vai depender, não vai mudar, certo, entre o monoide, grupo e o reticulado e tudo mais. E a outra seria uma observação meio boba, sem a gente entender um pouco o que significa essa coisa formal que eu fiquei escrevendo aqui. Se eu começar com um conjunto A e botar nele um bocado de operações, agora as operações não vou querer impor restrições. Pode ser 8 áreas, 5 áreas, binárias, pode ser 1 milhão de operações, pode ter constantes e tudo mais. Então aqui vai ter um bocado de operações e cada uma vai ter sua aridade. E essa aridade pode ser aridade qualquer natural. Estamos entendendo o que estou falando até agora? Então aqui, tá? Não? Estou tentando generalizar toda essa ideia de álgebra aqui, onde como operações, o que a gente viu nos grupos, por exemplo, as operações eram uma binária, uma zeroária e uma unária. Nos monoides foi uma binária e uma zeroária. Nos reticulados foi o quê? Duas binárias, certo? Então, praticamente, posso ver que se eu tenho uma tuplinha de naturais, okay, isso já corresponde numa certa assinatura para ter uma álgebra. O que representa essa tuplinha de naturais? As aridades da primeira operação, da segunda e tudo mais. E aqui posso ter outras operações também, certo? Posso ter outras aridades. Poderia considerar uma algebrinha com essa estrutura. E agora, eu posso falar que se você me der apenas essa informação, sem nada mais, eu posso pensar numa certa álgebra, sem equações. Talvez você vai me dar equações também. Eu quero que, sei lá, vamos chamar essa de F1, F2, F3. Eu queria que a F1 aplicada na... Quem vou escrever aqui? No, sei lá, F0, F0, F0. Talvez eu quero que essa coisa é igual ao F0. Faz sentido o que eu escrevi aqui? Ou não? Para Davi faz, para quem mais faz? Certo? Essa é a constante, certo? Então o que estou falando é que se você aplicar essa... não, desculpa, essa está errada. Eu só não gostei do 1. Sim, está errado. Vamos chamar esse de F0? Ou F3, para lembrar.
Não, porque talvez teria 3, 3 aqui. Quero a posição aqui. Então seria F0, F1, 1, 1. E aqui seria igual a F1, certo? Faz sentido isso? Ou poderia ser, sei lá, o F2 aplicado no F1. Tá? Pode ter várias equações. Podemos escrever as equações que a gente tem de grupos dessa forma e tudo mais. Mas o que eu estou tentando dizer é que, a partir dessa informação, eu já tenho uma álgebra definida aqui, onde quais seriam os membros desse conjunto aqui. A ideia é... Aí, como vou escrever isso agora? A ideia é que tem um conjuntinho A e tem os objetos, no mesmo sentido que tinha até agora, eu tinha escrito, por exemplo, ABC. Pode ser qualquer outro conjunto. E a ideia é que, a partir dele e a partir dessa informação, eu consigo botar aqui algo, um conjuntinho, que vocês vão falar para mim qual vai ser, que vai depender desse A aqui. E todas essas operações vão ser definidas gratuitamente para mim, sem olhar para as equações. Esquecem as equações que eu vou ter. Tipo tabelas Cayley? Como é? Tipo tabelas Cayley? Seria como se eu botar uma tabela Cayley, mas em vez de botar células lá, copiar as coordenadas lá. Então, vamos dar os nomes para essas coisas aqui para entender o que estou falando, talvez. FGH, na verdade, constante eu vou chamar de C. E essa vai ser I, ok? Então, qual seria um membro do A? Tem A, B, C lá, ok? Seria o C. Seria o quem? O C, o T, vamos ver uns membros do T de A. O C vai ser um deles, ok? O que mais? Todas as potências I do C. Vai ser, o I de C precisa ser, certo? O I de C precisa ser também, e tudo mais. O que mais? O F e C não, tem type-error. O F de C, CC sim. Mas não apenas CCC, o F de qualquer 3 caras que tem e tudo mais. Eu vou falar que esses caras todos, essas expressões que eu escrevi aqui, vão acabar sendo os termos, os membros dessa coisa. A partir disso eu escrevi o T. Então é como se você está definindo todas essas operações na maneira mais livre possível, falando que o que é o F aplicado no CCC é o que? É essa coisa. Ok, um novo cara. A aplicação de F no CCC. Pode pensar isso como string, se quiser, ou como árvore que representa, talvez melhor. É apenas uma coisa de você falar, ok, vai ter o valor deles, sem você impor nenhuma restrição de igualdades, que é exatamente o que a gente tem feito com essa ideia nos monoides e nos grupos e nas reticuladas até agora. A gente pegou os produtos formais no monoide, as potências formais aqui estou pegando que os termos formais a partir desses 3 funções aplicadas em qualquer membro que eu tenho aqui no A, respeitando as aridades. E eu tenho uma nova coisinha. Sim. Essa seria uma álgebra de termos, e a gente não vai falar mais com ela, essa vai ser a última coisa. Para formar esse conjunto, eu acho que fica fácil a gente imaginar uma abordagem Boron, né? Perfeito, sim. Eu estava com um problema na top-down. Será que a gente conseguiria fazer isso nessa situação? Na top-down você tem um problema realmente porque você não tem o top, certo? Assim, a mesma coisa acontece quando a gente começa a escrever... A mesma dúvida que você falou aqui, poderia ter perguntado nos monoides também, nos grupos reticulados, porque eu começo no mundo e não sei para onde eu vou, certo? Então, existe uma pergunta agora para dar uma respostinha bem curta sobre como poderia caracterizar isso com as coisas que a gente já conheceu nessas disciplinas sem introduzir mais coisas. Quero dar uma caracterização aproveitando umas ideias categóricas e vamos pegar como exemplo, não vai mudar nada, na verdade, se eu trocar isso, essa ideia toda. Vamos pegar um exemplo dos monoides, que é uma coisa meio... Então a pergunta seria, como posso falar qual vai ser o monoide livre a partir de um certo conjunto que vai ser o meu conjunto inicial? E como poderia caracterizar esse conjunto? Então, a ideia tem um A, que é um conjunto, e eu estou procurando um certo M, que vai acabar sendo, dependendo desse A, certo? E esse cara precisa ser um monoide, e ele precisa ser um monoide livremente gerado por A.
E a gente viu qual vai ser esse, certo? Não vamos fazer essa coisa de novo. A pergunta é como poderia descrever a propriedade que ele tem de uma maneira categorial. Tem dois mundos envolvidos aqui, o mundo dos conjuntos e o mundo dos monoides. Então, eu vou precisar olhar nos dois mundos. Então, aqui seria a categoria de conjuntos, aqui seria a categoria de monoides. E a pergunta eu estou tentando caracterizar qual objeto aqui dentro dos monoides precisa ser o MA se eu estou, aqui eu queria, na verdade eu vou inverter a ordem desses dois. Vou botar aqui os monoides, o mundo dos monoides, e aqui seria o mundo dos conjuntos. Então eu estou tentando caracterizar o monoide livremente gerado por A se eu tenho já um conjunto. Então, nos meus dados, eu tenho A, que é um conjunto, e eu quero achar qual seria o monoide do A. Estamos entendendo, pelo menos, qual é o desafio? Não é para adivinhar como você fazer isso, eu vou falar isso mesmo, mas quero que a gente, pelo menos, entenda o que eu estou tentando fazer. Fazer uma categoria. Quero caracterizar, porque se alguém chegar, ok, será que essa coisa é realmente o monoide livre ou não? Será que essa coisa é o reticulado livre? A gente fez três coisas. Tipo, você fez com um produto, né? Como se fosse um quê? Tipo, você fez com... Exatamente. Como a gente caracterizou o produto e a gente viu que o produto era único até, entre aspas, pelos olhos categóricos, da mesma maneira, o free monoide vai acabar sendo único, porque ele vai acabar tendo uma propriedade universal. Ele vai ser, de todos os candidatos, ele vai ser o melhor. Essa coisa exatamente que eu quero tentar fazer aqui. Ok? Então, primeiramente, quero ver que tipo de coisas vão entrar na minha mesa para escolher o melhor dessas, certo? E, então, a pergunta seria quais são os candidatos aqui? Ok, mas esses candidatos demais, certo? Cujo carry set contém uma. Muito bem. Monoides, não posso considerar todos monoides. Com certeza, se eu quero falar sobre free monoides, eu vou precisar monoides onde tem como subconjunto o A. Só que se eu lembrar que, na verdade, não me importo nunca com a natureza dos elementos do monoide, porque a gente já viu 3 free monoides do Isaac lá, dos strings e dos naturais, era o mesmo cara. Mas, tecnicamente, apenas 2 deles satisfaziam que o A era subconjunto deles. Quais serão os 2 que satisfaziam isso? Estamos perdidos, né? Por quê? Quando a gente estava procurando isso em bruta força, sem ferramentas mais abstratas, a gente achou 3 candidatos e os 3 eram isômorfos. Então é a mesma coisa. Quais são esses 3 candidatos? Um era todos os strings feitos por A, que a gente notou assim. O outro foi todas as potências de A formais, vamos dizer assim, onde o I são os naturais. E o outro foi os próprios naturais. Os 3 acabaram sendo tudo isso para o A, isso é importante aqui, para o A ser um singleton, certo? Tudo isso que eu falei aqui serve só para isso. Então, 3 caras. Agora, esses 2, em um certo sentido, são superconjuntos desse. Tipo, o Azinho, realmente, posso visualizar ele como membro aqui e como membro aqui também. Não tanto aqui, na verdade, porque aqui, já que eu falei coisa formal, é o A elevado a 0, não é o A. Desculpa, é o A elevado a 1, não o A, ok? Mas agora é preciso perceber que o que o Davi falou, eu tenho maneira de fazer de uma maneira mais relaxada, e não vou falar que é subconjunto, porque não me importam essas coisas, mas vou falar que ele pode ser embutido. Então ele já vai chegar com uma função, vamos dizer assim, de inclusão. Eu posso incluir esse A dentro do monoide. E eu não quero impor alguma coisa aqui, qualquer função. Então, eu estou tentando descrever o meu cara, que vai ser o monoide oficial, certo? Vai ser um desses, mas a pergunta seria, eu quero escolher o melhor deles. Então, outro monoide poderia ser, sei lá, o monoide N, ou o monoide, sei lá, K. Assim que você tem o A e uma maneira de botar o A dentro do monoide, você tem o direito de falar, eu acho que o meu monoide é o livremente gerado. Eu vou perguntar aqui, como que você embutiu A? Aqui, com a I, com a J, com a K.
Ok, beleza. Agora eu quero escolher o melhor. Tem menos lixo. Exatamente, essa é a ideia que eu quero falar. Ele tem, na verdade, precisa ter duas coisas. Primeiramente, ele não pode ter lixo, certo? E ele precisa ter pelo menos riqueza para não acabar, por exemplo, botar todo mundo junto no mesmo cara. Se eu pegar aqui a alternativa que falou o monoide gerado vai ser o próprio singleton que só tem identidade, eu não posso falar que ele tem lixo. Tem o contrário, o problema contrário. Ele considerou como se fossem lixo coisas que ele não deveria perder. Então tem essa dupla, pessoa acertar o correto tamanho de distinções que eu preciso e como poderia descrever isso. E a resposta vou considerar apenas um cara aqui, certo? O que acontece no mundo dos monoides aqui? Na verdade, aqui já tem um typero, já que estou falando de sets. Qual é o tipo dessa coisa? Sim, é um monoide. É um monoide, certo? Então aqui eu vou precisar botar essas barras. Porque o cara é o set dele, certo? Onde mora esse cara sem barras? Ele mora aqui, certo? Ok. Então, esse cara vai ser o free se somente ser o melhor no sentido que eu vou descrever aqui. Então, o que está acontecendo aqui é que tem uma função do conjunto A para o conjunto carrier set dessa coisa toda. E para cada candidato que você vai me dar outro monoide N, certo? E se você quer chance de ser candidato mesmo para um monoide livremente gerado por A, você precisa também me dar uma Fzinha que vai botar esse para onde? Para o carrier set certo do carrier set do teu monoide. Então, para cada funçãozinha dessas que você vai me dar aqui, eu vou conseguir fazer o que é? Uma seta do N para o N. Eu vou conseguir definir uma única coisa dessas que vai fazer isso comutar. Vamos chamar ela de F. Na verdade, aqui essas são simultâneas, certo? Então, aqui é única F. Vou chamar, sim, exatamente. Então, vou precisar aqui um homomorfismo F, certo? E aqui, qual vai ser o nome dessa coisa aqui? Agora, F barrado. posso falar F, não sei, F chapéu barrado. O que é o barrado? F é o carrier set de homomorfismo. É a função que tem por trás, né? Cada homomorfismo é uma função que respeita a coisa. Se você esquecer que ela respeita essas coisas, ela é o quê? É apenas uma funçãozinha. E nesse sentido, se eu pegar aqui, por exemplo, como candidato o singleton, com certeza consigo esse homomorfismo. Eu vou mandar todo mundo para aquele singleton que vocês falaram. Mas se eu tentar para ver se o singleton serve como free monoide, eu vou ter um problema. Porque se eu testar, por exemplo, com o free, realmente, eu não vou ter como... O que aconteceu, tecnicamente, é que no suposto free monoide que você pegou apenas um cara, ele juntou todo mundo junto. Então, ele não tem carinhas aqui suficientes para respeitar distinções que ele deveria respeitar. Faz sentido isso? Pelo menos? Ok. Ok. Como isso dá errado no diagrama? Você não vai ter... você não vai conseguir definir esse homomorfismo aqui. Cuidado, não é qualquer função, você quer um homomorfismo aqui. Certo? Para qualquer função que eu vou querer, você precisa respeitar essa coisa, precisa comutar. Então, se você pegar esse cara aqui e aqui o singleton, necessariamente todo mundo vai para o singleton. Aqui esse cara necessariamente vai mandar o único cara que pode para onde? Para o único cara que pode, que seria a identidade aqui, certo? Mas agora essa coisa não vai comutar, porque essa função aqui talvez não mandou todo mundo para lá. Certo? Eu fiz uma outra coisa para chegar aqui. Ok. Alguma outra dúvida? Sim, Jack? A gente viu diagramas em categorias, tipo diagramas bonitinhos, tipo quadrados, tal, quando a gente for para... Cuidado, peraí. Tua dúvida é sobre essa disciplina ou tu está juntando uma? Ok, certo. Ok, a gente viu... Esse não é bonito, não? Eu pensava que precisava ter algum, tipo, como se fosse um diagrama, sei lá, conexo. Mas um segundo. O que acontece aqui é que eu estou olhando realmente nas duas categorias. Você poderia, se quiser fazer uma gambiarrinha, meio juntar essas duas categorias em uma, mas ia ficar feio. Nesse caso é melhor. Não tem nenhuma obrigação de você ver só uma categoria. Inclusive, o fato que
o meu problema já deu para mim essas duas coisas. É meio uma indicação boa que, na verdade, não faz sentido olhar apenas nesse mundo ou nesse mundo. Eu comecei com uma coisa nesse mundo aqui e quero criar uma coisa aqui. Eu quero ver, mas existe algo, existe aqui, não lembro se a gente falou nessa disciplina ou não, mas existem dois fatores interessantes aqui, na verdade, de uma categoria para outra. Uma é que aquele que esquece qualquer coisa, esquece o fato que é monoide, certo? Ele manda cada monoide para ter o carrier set, para ser o carrier set. E agora, na verdade, a gente está percebendo que existe um outro processo aqui, que não posso chamar de inverso também. Qual seria esse processo, entre aspas, inverso, que não é o inverso que estou descrevendo aqui? O livramento, né? Ou, sim, vamos chamar de F, certo? Que seria gerar o freio. E espero que é meio óbvio que não é um inverso de outro. Sim. Faz sentido isso? E esse tipo de conexões acontecem muito e na disciplina de categorias foi o próximo assunto que a gente não conseguiu chegar esse semestre, que foi sobre as adjunções, são chamadas assim. Mas se você ver o que está acontecendo aqui, voltando aqui, não é o inverso, mesmo assim você percebe uma conexão que tem aqui. Mas sim, isso é... Queria só confirmar essa coisa. Então faz sentido olhar nas duas coisas, já que o problema que eu quero resolver envolve pedaços dos dois mundos. E eu tenho maneira, então, no final das contas, ir de um para outro, que mesmo que não são inversas, tem uma conexão bem íntima. Ok. Outras perguntas? Não, nada, ok. Podemos, acho, parar aqui. Faltou umas coisas que botei com esperanças, deixei aberta a disciplina, esperanças de alguém falar algo sobre essas coisas. A gente viu pouco sobre anéis na prova e a gente viu só a definição de ideal. Eu falei que os ideais têm o mesmo papel que têm os subgrupos normais no contexto de grupos. Mas seria interessante verificar que realmente se essa coisa acaba virando que tipo de coisa? Um anel, certo? Não apenas um conjunto consciente, é um anel. Então, nesse caso, eu precisaria definir se eu tenho... Definir as operações aqui, certo? A ideia é que comecei com um ideal de um certo anel, e a pergunta é como que é definir as operações. Sobre a adição, se eu lembrar que o anel tem uma parte aditiva, isso significa que é escondido um grupo comutativo lá, o grupo abeliano da adição. Eu já sei que as coclasses são todos esses caras aqui, certo? Estou escrevendo mais, a gente estava escrevendo antigamente, sei lá, vezes, porque o padrão notação que a gente estava usando para grupos era multiplicativa, a notação. Mas agora que tenho duas operações, e agora que meu grupo virou a coisa aditiva, não multiplicativa, provavelmente essa coisa deveria ser traduzida assim. A gente já tinha visto essa notação como assim também, quando era a notação aditiva. Aqui tem a obrigação de usar a notação aditiva porque estou um anel. E quem é o grupo é a parte aditiva, não multiplicativa. Então as coclasses são essas todas, certo? I mais B, blá blá, as coclasses do I. A pergunta é como definiria as operações aqui. Eu preciso definir duas operações. Na verdade, eu preciso definir várias coisas. Preciso falar qual a estrutura de anel? Alguém? Mais? Ok? Vezes 1. Pronto. E essa parte aqui, grupo abeliano, essa parte é monoide. Obrigado. Então, preciso falar para esse novo, supostamente, anel, certo? E confirmar que ele realmente é anel, preciso falar quais são esses carinhas aqui todos. Qual vai ser o zero? I mais zero, que é quem? O I, certo? Então, esse carinha aqui vai acabar sendo o... Então, aqui deveria falar todas as classes de I. Esse conjunto quociente, esse é o anel quociente dividido pelo ideal I. Ok, esse seria o I, então. Vamos lá, próximo. Quem seria o 1? É difícil. De novo? Se fosse igual ao 0 e 1, todo o meu anel ia ser trivial. Eu ia ter aquela
situação do meu anel ia ser só esse cara. Quem vai ser o 1? Mas eu ia. Tu falou o quê? I mais? Não entendi. O que ele falou? I vezes I. E vezes 1. I vezes 1. Não, I vezes 1 vai acabar sendo o próprio I, certo? Mais 1. E mais 1, por que não? E quem ia ser... Como ia comportar a soma? Então, se eu quero somar esses dois, certo? I mais A, somar com esses caras, quem ia ser esse cara? Faz sentido pensar. A mais B. I mais A mais B, ok. E quem seria a multiplicação? Se eu quero multiplicar esses dois caras. Falta uma coisa. O que falta aqui? O menos. Qual seria o menos de I mais A? Ok. E o que eu preciso confirmar aqui, porque essas coisas, escrever essas igualdades não garanta nada, certo? Eu preciso verificar algo aqui. Antes de chegar para falar se essa coisa é anel ou não, porque distributividade e tudo mais, faz sentido verificar quando tem uma coisa que tem o tipo certo para ser anel. Por enquanto, eu não confirmei que tem o tipo certo. Qual o perigo aqui? Todas essas coisas são meio duvidosas. Eu preciso tirar essas dúvidas aqui. Sim, preciso mostrar então que na verdade essas são bem definidas, certo? Por quê? Porque pode ser que você vai que não todas essas podem acabar dependendo da tua escolha de representante, certo? E a ideia é demonstrar que essa coisa não vai acontecer. Sim. A parte aditiva já temos gratuita, tem razão. A gente já tem a parte gratuita dos grupos, a gente precisa de verificar isso só para a parte multiplicativa. E é exatamente assim que funcionam quando a gente trabalha aritmética modular, se lá estamos no 5Z, ok? Quais são as coclases que tem aqui? É o 5Z, o 5Z mais 1, certo? O 5Z mais 2. Qual o ideal que eu estou considerando aqui é quem? O 5Z. E o anel é quem? Os inteiros, certo? Então, o que eu tenho aqui, o Z dividido por 5Z como um anel. E esse tem esses membros aqui, certo? Blá, blá, até quem? Até 5Z mais 4. Como é? Um segundo. Tecnicamente, aqui poderia escrever de maneira bem mais curta, uma infinidade de caras, mesmo assim é mais curta assim, porque eu escrever aqui apenas 5Z mais, sei lá, x. Tá, esse aqui é o x, está nos inteiros. É um conjunto, certo? Aqui tem o 5Z mais Z também. Acontece que é a mesma classe com o 5Z. Mas eu gostaria de verificar que quando somando esses, não importa quem vai ser o representante que você vai pegar lá, ele vai dar a mesma operação. E para fechar esse assunto também, de onde que vem as propriedades meio estranhas de ideais? Se eu tenho esse exemplo na minha cabeça, não é tão estranho, porque a propriedade assim estranha de ideal foi a absorção. Pegar o ideal é multiplicar com um cara no ideal, multiplicar com um cara possivelmente fora, o resultado estava caindo sempre dentro. E o que acontece aqui? Se eu pegar um múltiplo de 5 e multiplicar com qualquer um bichinho desse aqui, o resultado vai cair aqui dentro, vai ser um múltiplo de 5. Mas de onde que vem essas? Toda a ideia, você pode fazer um reverse engineering aqui. É falar, peraí, eu procuro uma coisa que vai me permitir que dividindo por essa coisa vai acabar sendo um anel mesmo. E recuperar as propriedades que você quer. Tipo, o que precisaria ter essa coisa para acabar sendo um anel? E você vai redescobrir, cair na definição de ideal. Enfim, queria fechar essa parêntese que ficou lá. Acho que tem mais um como que não estou lembrando agora, algébrico que deixei, que seria coisa para falar, mas, enfim, para uma disciplininha de 30 horas de álgebra, acho que a gente pegou coisas legais para ver. Obviamente, para quem achou interessante essas coisas, faz sentido procurar algébricas coisas mais para investigar. Tem várias referências no site. Alguma dúvida? Vamos fechar aqui. Não tem tempo para ver umas coisinhas mais que queria talvez ver nas conjunções e relações. Eu entendi a questão do problema. Aqui? O que é? Qual é? Eu queria preocupar com o problema. Por exemplo, você pega aqui, sei lá, o 5Z mais... quero somar... Quem eu vou querer somar? Pega dois caras aqui, certo?
e você quer somar eles. Você não tem acesso nesse x que você tem aqui, então pode acabar sendo, dependendo da escolha de quem é o x. Se você olhar aqui, parece que você tem acesso nesse A. Mas não tem acesso, você pegou uma classe inteira, eu te dei uma infinidade de inteiros nesse exemplo. E aqui uma infinidade de inteiros, eu falei, some esses caras. E a receita que parece que está aqui é pega um deles, soma, e veja qual a classe dele e retorna ela. Mas precisa verificar que esse tome 1, se você tomar outro, não vai acabar retornando outra coisa. Isso que significaria aqui que é bem definida a operação. E exatamente o mesmo problema que a gente tinha para confirmar no caso dos grupos, só que lá era mais simples porque a gente só tinha uma operação binária, era só a parte aditiva. Pelo menos a gente ganha toda essa parte na parte aditiva gratuita aqui. A gente já sabe que essa coisa é um grupo aditivo, então precisamos só se preocupar com a parte multiplicativa. Outra dúvida? Sim, Gustavo. Uma dúvida, porque a gente começou com isso, querendo saber o reticulado livremente gerado. Seria equivalente fazer isso daí? A vantagem boa aqui é que não vai mudar aqui se você trocar o monoide para grupo, para reticulado, vai ser na mesma descrição. Mas a gente viu, esse não foi o nosso primeiro exemplo, a gente viu isso como de maneira concreta também, sem ser tão abstrata. O primeiro exemplo que a gente tem era o livramento gerado, não era? Que a gente botou para começar a procurar qual seria a partir do A, B, que era menor IOC. Sim. Não? Não sei. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. Eu entenderia se você falar, ok, mas o anel livremente gerado seria qual? Aí eu falaria, ok, seria a mesma ideia, faça isso. Mas você cobrou o reticulado livremente gerado, que foi o nosso primeiro exemplo. A gente já... A primeira coisa que a gente botou na mesa foi... Não foi, a gente não concluiu essa parte do... Sim. Tá aqui. Bugou com algo, acho que... Eu não entendi tua dúvida. Não, eu buguei mesmo. Tá bom, ok. Outra dúvida, ou até N12 para prova, conjunto de relações 2? Sim? Sim. Tem o quê? 4 minutos. Ok, sim, mas não dá tempo para começar um assunto que gostaria de ver também em conjuntos de relações, então faz sentido parar aqui. Exceto se tem alguma dúvida nesse assunto, certo? Ok, tá. Então paramos aqui e até N12. Mas weiterplicker. Usa o meu filho, cara. Vou usar. Não vai dar certo. Eu tenho dois. Eu também vou ver, mas vamos ver. Ó, cara. Deixa eu ver o que eu pego. Simbolicamente, eu quero dizer. É chutar. não, sim. é isso. Realmente, decepção. Boa chutar. Não funciona, ok. Você está preparado para a prova? Está preparado igual de outra vez. Como é? Você está preparado para a prova? Vai, inventa agora. Eu não entendi. Danilo, Gustavo, Maria. Está falando para trocar outra pergunta? Tá, ok. Maria, Gustavo, Ian, Isaac, Mateus, Pedro, Carlos, Davi, Emanuel. Tem mais? Não. Carlos. Que? Tá. O problema é teu. Mas se importa mesmo? Se importa? Tem alguma diferença na tua vida? Resolve depois.